Aí. Agora foi. Simbora. Vou compartilhar aqui a minha tela. E aí vamos que a gente vai começar, vai falar um pouquinho de história e conversar sobre algumas fofocas aqui da física para a gente conseguir chegar na teoria da relatividade. Antes disso, a gente vai chegar no ano que é conhecido como o final da física, né? Lá por volta dos anos 1900, finalzinho dos anos 1800, início dos anos 1900, tinha uma ideia, mais ou menos, né, entre os físicos, de que tinha acabado a física. Olha, a gente já descobriu tudo, falta só umas besteirinhas aí, que está faltando fazer umas continhas para dar certo, e ninguém precisa estudar mais física, não, no mundo não, porque já foi, já deu. Né? Uma das pessoas que dizia isso era esse senhorzinho aqui, chamado Lord Kelvin, um dos mais proeminentes físicos da época. Né? Vocês conhecem o nome de Kelvin da medida de temperatura, né? Temperatura Kelvin. E ele, inclusive, ele dava palestras antimotivacionais, basicamente, porque nas palestras dele, ele dizia para as pessoas pararem, tá bom, não adianta mais formar físico no mundo, não tem mais nada na física para estudar, já acabou, tem umas coisinhas aí para fazer, mas quem já está formado, quem já está se formando, já dá conta de terminar, e aí acabou a física, não tem mais nada novo. O problema é que tinha duas coisinhas que ainda estavam com problemas, né, que inclusive no artigo do próprio Lord Kelvin ficou famoso com ele dizendo, né, tem duas nuvenzinhas assim só no céu da física, o resto está tudo azul, está tudo lindo já, né. Esses dois detalhes aí, né, que ficavam faltando, os dois horizontes, duas pequenas nuvens nos horizontes da física, eram, primeiro, o resultado negativo de uma experiência que foi realizada por Michelson e Morley, e a gente vai falar já dela. Ela é uma experiência que estava relacionada com medir a velocidade da luz em direções diferentes, e também uma grande dificuldade que tinha-se de explicar, lembra que eu falei agora há pouco nas ondas eletromagnéticas, né, que os corpos, todo corpo emite uma certa radiação, né, tem uma radiação associada a ela, uma radiação infravermelha associada a ela, e essa radiação para um tipo especial de corpo, chamado corpo negro, um corpo que absorve toda a luz que você manda para ele e depois ele emite toda essa luz de volta, as medidas experimentais não batiam com os resultados teóricos. Não dava certo as duas coisas. Então, esses eram os dois pequenos probleminhas que tinha na física e que o Lord Kelvin disse que, olha, não precisa mais ninguém estudar física, não, porque daqui a pouco a gente resolve essas duas coisas. Infelizmente, o negócio não foi tão assim. E a física acabou renascendo. Porque o primeiro desses problemas levou a desenvolvimento da teoria da relatividade. O fato de que a experiência de Michelson e Morley estavam falhando deram origem à relatividade. E o segundo problema, né, da emissão do corpo negro deu origem à teoria dos quanta, que hoje é o precursor da mecânica e da física quântica. Então, aquelas duas besteirinhas que o Lord Kelvin falou aqui, olha, ninguém precisa mais estudar, são a fonte de estudo de toda a física moderna. Tudo que foi produzido, e aí por moderno é o que veio depois de 1900, viu? Basicamente é isso. De 1900 para cá, tudo que foi desenvolvido na física é considerado dentro da física moderna. Né? O que está antes disso é a física velha, a física antiga, que a gente chama de física clássica. Né? A física clássica tem todo o seu estudo baseado nos estudos na teoria da relatividade de Galileu, que foi utilizada na mecânica newtoniana, mecânica de Newton, e no eletromagnetismo de Maxwell. Então, juntando essas duas coisinhas, você tem toda a física clássica. Passou disso... e tem a termodinâmica. Né? A termodinâmica também é o terceiro pilar. Né? São os três ramos da física. Né? Dá para dividir a física todinha nesses três pedaços. Ou é termodinâmica, estatística, ou é mecânica newtoniana, ou é
eletromagnetismo clássico, né? Um desses três, qualquer problema da física clássica cai numa dessas três categorias, né? Com esse renascimento da física, né, tá, beleza, aqueles duas nuvenzinhas no horizonte da física, na verdade, tinha muita coisa por trás. Não eram duas pequenas nuvens, eram duas tempestades que iam mudar completamente a visão da física para os físicos, para os cientistas, e iam trazer tremendas consequências para o nosso dia a dia. Quase tudo que a gente usa em termos de tecnologia hoje, ou se baseia em alguma coisa da mecânica quântica, ou se baseia em alguma coisa da relatividade, ou se baseia nas duas ao mesmo tempo. É uma grande possibilidade de misturar as duas coisas. Bom, nessa fase, ali no início dos anos 1900, a gente diz que a física estava apoiada em três pilares, mas que esses pilares se tinham um conflito entre eles. Por que a gente diz que tinha um conflito entre os pilares da física, né? Vou colocar aqui só dois, né, porque o terceiro pilar não tinha conflito originalmente, né, que é a termodinâmica, né? Primeiro pilar era a mecânica de Newton, que estava associada ao princípio da relatividade de Galileu. A gente vai falar já sobre o que é esse princípio da relatividade de Galileu. E o eletromagnetismo clássico. Então, tem dois pilares. Tudo que era de problema de mecânica, a gente conseguia resolver com a mecânica de Newton. Qualquer problema de eletromagnetismo, a gente conseguia, pelo menos, entender como resolver com o eletromagnetismo de Maxwell, só que esses dois não conversavam entre eles. Então, tinha previsões da mecânica de Newton que não batiam com o que acontecia na mecânica, no eletromagnetismo de Maxwell e vice-versa, né? Esse era o conflito. A mecânica e o eletromagnetismo, elas não concordavam entre si em tudo. Tinha coisa que concordava, tinha coisa que não concordava, tá bom? A grande questão era que as leis do eletromagnetismo não obedeciam ao princípio da relatividade de Galileu, que era a base da mecânica newtoniana. Então, eu não posso dizer que esses dois pilares concordavam entre si quando um não concorda com o que é o mais primordial, o mais básico do outro, né? Então, não dá para dizer que a briga aqui, basicamente, era nos princípios, onde começava a teoria. Se não consigo concordar por onde a gente começa, não dá para terminar a discussão de forma alguma. É como tentar ter uma discussão com um terraplanista. Em geral, você não vai conseguir chegar a conclusão nenhuma na sua conversa, porque os pilares que um terraplanista parte, os princípios básicos de um terraplanista, os princípios básicos de qualquer outra pessoa que tenha 10% de raciocínio científico, são completamente diferentes. Não dá para discutir. Era o que acontecia com a mecânica e o eletromagnetismo, né? O eletromagnetismo não concordava com o mais básico. O que é o princípio da relatividade de Galileu? Vocês já usaram isso várias vezes e nem perceberam, provavelmente. Basicamente é que as leis da mecânica são as mesmas em todos os referenciais inerciais. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você pega a primeira lei, pega a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Você pega essa equação aqui, aquela vetorial aqui. Essa equação, ela tem exatamente a mesma forma se você estiver fazendo essa conta usando um referencial que está parado na sua sala, um referencial que está parado no laboratório de física do campus, na CAUS, ou parado num laboratório que foi implementado lá na Lua. Desde que o referencial esteja parado, né, são tipos de referencial inercial, essa lei vai se escrever do mesmo jeito, tem a mesma forma. Verdade. E outra parte do princípio da relatividade é que é impossível você distinguir o movimento relativo entre dois referenciais inerciais por meio de um experimento mecânico. Significa o seguinte: se você tiver dentro de um objeto, eu vou falar um objeto porque o que mais usa é dizer um carro. Você está dentro de um carro. Se esse carro estiver em movimento com velocidade constante, a velocidade dele não variar, é impossível você perceber a diferença mecanicamente entre esse carro está se movendo e esse carro está parado.
Você vai dizer, professor, mas se eu estou dentro de um carro e olho para fora, eu vejo que eu estou me movimentando. Só que olhar para fora não é um experimento mecânico, é um experimento óptico, né? Você enxerga o que está lá fora. Se você não puder enxergar, que não faz parte da mecânica, né? A ótica não está dentro da mecânica, você não vai conseguir perceber a diferença entre estar com o carro em movimento retilíneo uniforme e estar num carro parado. Isso é o princípio da relatividade de Galileu. E algumas consequências disso, né? Se você tiver um referencial em que uma certa partícula se movimenta e um outro referencial onde que se movimenta com velocidade constante e eu quiser medir onde é que essa partícula está, se no referencial parado ela está na posição x, y, em verde, né? E no referencial que se move, ela tem posições x', y', dá para eu comparar os dois, dá para eu dizer, qual é o y? O y é o mesmo. Qual é o z? O z é o mesmo. Qual é o x? O x depende. O x é o x do que está parado, menos o quanto o referencial andou. Porque se o referencial anda para frente, diminui a distância aqui, ó, entre a partícula e o referencial. Então, eu consigo relacionar as medidas nos dois referenciais. E uma coisa que é tida como... esqueci a palavra agora, desculpa. Como postulado da relatividade de Galileu é que se você medir o intervalo de tempo nesse referencial ou nesse referencial, vai dar sempre a mesma coisa. Isso é importante. O tempo é absoluto. Não importa se você vai medir o tempo no seu relógio estando você parado ou você estando se movendo naquela velocidade que o Guilherme tinha falado que é baixinha, né? Na velocidade da luz. Deve dar a mesma coisa. Isso é o que está por trás da relatividade de Galileu. Né? Então, as leis da física são as mesmas em todos os referenciais e você não consegue distinguir a diferença entre estar parado ou estar em movimento retilíneo uniforme com um experimento mecânico. E as medidas de distâncias e tempo se relacionam por essas equações. Isso é o que a relatividade de Galileu diz. Só que aí, aqui é essa expressão, né, de que a força que você medir nesse vai ser igual a medir no outro, porque as leis da mecânica são exatamente as mesmas nos dois referenciais. A questão é a seguinte. Lembra que a gente falou na aula sobre força magnética, que uma partícula carregada que ela está parada, ela sente força elétrica, mas ela não sente força magnética. Se ela estiver em movimento, aí sim, ela passa a sentir força magnética, e assim como ela sentia força elétrica. Então, estar parado e estar em movimento não é a mesma coisa para uma carga elétrica. São coisas diferentes. A força que está relacionada à carga no sentido elétrico e magnético, as duas juntas, é o que a gente chama de força de Lorentz. Então, a força de Lorentz é a força elétrica mais força magnética. Então, são as duas contribuições. O que acontece é o seguinte, se eu pegar um referencial em que a partícula está parada, um referencial em relação a qual a partícula está parada, aí eu vou medir a força de Lorentz nessa carga, eu vou encontrar que na região que ela está tem campo elétrico e magnético. É uma carga que, numa região que tem campo elétrico e tem campo magnético. E aí, se essa carga estiver parada, ela vai sentir uma força que é só elétrica, carga vezes o campo. Mas se eu medir essa força num referencial que se move, digamos que esse referencial aqui esteja se movendo aqui para frente, com velocidade v. O referencial se mover para frente em relação à carga, é a mesma coisa que a carga se mover para trás no referencial. Né? No fim das contas, eles estão se afastando. Né? O referencial está se afastando da carga. Se eu medir agora a força de Lorentz neste novo referencial, a carga vai estar em movimento. E aí a força... Passou uma moto que parece que foi aqui dentro da sala. Né? Nesse caso, como a carga está em movimento em relação ao referencial, ela vai sentir força elétrica e força magnética. E está aqui, as duas parcelas. Então, no referencial parado, a força é Q vezes E. No referencial que está se movendo com velocidade constante em relação a ele, é Q vezes E.
Nesse caso aqui é menos QVB, porque a carga está se movendo para trás. Né? Quer dizer, as forças não são iguais. As forças de origem eletromagnética não são iguais em referenciais inerciais que se movem com velocidade constante um em relação ao outro. Logo, o princípio de Galileu, que diz que as forças tinham que ser iguais, não é atendido aqui. As forças são diferentes. Isso viola o princípio da relatividade de Galileu. Qual o problema em violar esse princípio? Bem, é que esse princípio é o que está na origem da mecânica de Newton. Então, se esse princípio tivesse errado, vamos assim, você pode dizer assim, mas professor, Galileu podia ter errado, não tem problema nenhum não. Podia, só que se Galileu tivesse errado, tudo que Newton fez estava errado, também. Então, alguma coisa não estava batendo muito bem nessa conversa aí do eletromagnetismo com a mecânica. E aí, para tentar resolver esse problema, a gente vai ter que passar pelo problema do que era a luz. Vocês vão ver, vou mostrar aqui um pouquinho da evolução histórica do que era a ideia do que era a luz, tá? A ideia mais antiga do que era a luz vem da Grécia Antiga, Grécia e Roma Antigas. O que é que os gregos e romanos acreditavam? Que a luz era formada por partículas que você emitia dos seus olhos. Então, como é que você enxergava as coisas? Você virava os olhos para um objeto, o seu olho emitia umas partículas, as partículas batiam no objeto, voltavam para você. E aí, quando elas voltavam, você enxergava o objeto. Primeira ideia do que era a luz. Você emitia raios de partícula pelos olhos, o raio batia e voltava e você enxergava. Tá? Um pouquinho mais na frente, Descartes propôs que, na verdade, a luz era uma onda que parecia com as ondas sonoras. Então, ele propôs que a luz seria uma onda longitudinal. Newton foi contra essa ideia e disse, não, a luz é um corpúsculo, ou seja, são partículas. A luz é formada por partículas. Mas, para justificar o acontecimento da difração da luz, Newton ele dizia o seguinte, a luz é formada de partículas, mas essas partículas formam ondas em um material especial que ele chamou de éter. Que material é esse? Ninguém nunca viu, ninguém nunca mediu, ninguém nunca viu nem ouviu, só ouviu falar pelo que Newton falou. Então, Newton disse que deve existir aí um material chamado éter, onde os corpúsculos que formam a luz geram ondulações, e essas ondulações é que causam a difração da luz. Tá? Mais ou menos na mesma época, o Robert Hooke e o Christian Huygens disseram que não faz sentido a luz ser formada por corpúsculos, porque os fenômenos que acontecem com ela são todos explicados pela ondulatória. Então, a luz tinha que ser uma onda. Mais na frente, Thomas Young tentou mais ou menos que bater o martelo de que não, é uma onda, de fato. E como é que foi identificado que a luz era uma onda? Porque se verificou o fenômeno de interferência da luz. E a interferência é um fenômeno que é exclusivo de ondas. Então, se a luz sofre interferência, então ela tem que ser uma onda, tá bom? Mais na frente foi mostrado, né, no desenvolvimento da teoria de Maxwell e com os experimentos que foram realizados a posteriori por Hertz, que a luz é de fato uma onda e é uma onda eletromagnética. Né? O Maxwell previu que a luz seria uma onda eletromagnética, o Hertz ele provou que era uma onda eletromagnética, ele mediu essas ondas acontecendo. Então, lá por volta do final dos anos 90, parecia que já estava batido o martelo. A luz é uma onda e acabou-se. Pronto, não tem mais que ficar discutindo, não. A luz é uma onda. Mais na frente esse negócio acabou mudando. Mas, até o início da física moderna, até a física moderna começar a ser desenvolvida, estava-se com o martelo batido de que a luz é uma onda, de fato. Tá bom? E quais os problemas que a gente tinha para resolver ali no finalzinho do século XIX, né? Os anos 1800 entrando para os anos 1900. Existia essa incompatibilidade do eletromagnetismo com o princípio da relatividade de Galileu.
Segundo, é que as equações de Maxwell, como a gente falou na parte de ondas eletromagnéticas, elas previam que a luz se propagava com uma velocidade constante no vácuo, que era algo que também dava problema com a relatividade de Galileu, porque a relatividade diz que se dois referenciais, se você mede a velocidade de um certo objeto, seja ele lá qual for, em relação a dois referenciais que se movem, as velocidades têm que ser diferentes, porque o movimento do referencial devia ser ou descontado ou acrescido da velocidade daquele objeto que você está medindo. E, por fim, o problema do éter, que foi proposto lá atrás pelo Newton para explicar a difração, ele foi usado novamente para explicar por que a velocidade da luz era sempre constante no vácuo, e era constante porque você só conseguia medir a velocidade da luz em relação a um referencial específico, que era justamente o referencial onde esse éter, esse material estranho aí que ninguém sabe o que é, estaria em repouso. Então, basicamente, todos os problemas estavam relacionados com a luz se move com velocidade constante e ela parece que se locomove num referencial privilegiado, que é onde o tal éter estaria em repouso. E aí, bem, como é que resolve isso aqui? São 3 problemas que estão relacionados com... tem 3 possibilidades, né, nesse caminho. Ou, como é o problema da incompatibilidade do eletromagnetismo com a relatividade de Galileu, que basicamente diz que é com a mecânica de Newton, e a questão de não conhecer o éter, então, vamos tentar resolver essa maneira de alguma das formas. Mas dessas três possibilidades, dessas 3 explicações está errada, né? Como é que a gente pode se resolver? Primeiro, pode ser que o princípio da relatividade o princípio da relatividade de Galileu esteja certo e a mecânica newtoniana também esteja certa. Então, se a relatividade de Galileu está certa e a mecânica de Newton também está, então o problema está no eletromagnetismo. Então, é possível que as equações de Maxwell estivessem incorretas, e se elas estivessem incorretas, em algum momento a gente ia encontrar alguma coisa, algum experimento que não batesse com o que era previsto no eletromagnetismo clássico. Centenas de milhares de experimentos foram feitos e nunca se verificou nenhum desvio nos experimentos do eletromagnetismo em relação ao eletromagnetismo clássico. Então, aparentemente, Maxwell estava correto. O problema não era nas equações de Maxwell. Então, vamos lá. Outra possibilidade é a seguinte. Se Maxwell está correto, então eu vou tentar manter a mecânica de Newton correta. Então, Maxwell está correto e Newton está correto. Então, o problema está no princípio da relatividade. O princípio da relatividade está errado, porque ele não se aplica a todas as leis da física e deve existir algum referencial absoluto, e esse referencial absoluto era justamente o referencial do éter, né, onde a velocidade da luz é constante em todas as direções. Tá? Mantive a mecânica de Newton e o eletromagnetismo, o problema está na questão do éter. E aí, o que é que se foi feito? Se o problema está no éter, então, deve ser possível, de alguma forma, medir o movimento em relação ao éter, já que ele é um referencial privilegiado, um referencial absoluto, onde a luz tem sempre a mesma velocidade dele. Eu vou conseguir medir o movimento em relação a ele. Basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte: existe um referencial privilegiado que está localizado na quina da parede do seu quarto. Pensa assim, na quina da parede do quarto onde você dorme, tem um referencial privilegiado. E todas as coisas são medidas em relação a ele. Bem, se tudo está sendo medido em relação a ele, então eu consigo me mover e medir a minha velocidade em relação a ele. Essa era a ideia. O éter é um referencial absoluto e eu consigo medir a velocidade. E aí, o principal experimento que tentou medir essa coisinha foi o experimento do tal Milstein e Morley. Né? Milstein e Morley estavam tentando identificar o movimento da Terra em relação ao éter. Né? Então, queria fazer essa medição. E como é que eles queriam fazer essa medição? Eles tinham uma fonte de luz e eles mandavam um feixe de luz bater no espelho, que é semi-transparente.
O que é que significa ser semi-transparente? Quer dizer que 50% da luz que bateu reflete, 50% da luz que bateu é transmitida, passa direto. Esses dois feixes vão mais na frente bater em espelhos ideais, que refletem 100% da luz, vão voltar, vão se juntar no mesmo ponto e vão ser metidos no detector, em um detector. Bom? Né, o éter também é uma função orgânica, é verdade. Se a velocidade da luz, aqui tem um probleminha que ficou meio esticado, tá bom? Esse comprimento aqui é o mesmo que esse aqui, tá bom? É o mesmo comprimento. Se a luz, se desse para medir esse movimento relativo em relação à Terra, pode imaginar o seguinte, eles fizeram a medição nessa direção. Se a Terra estivesse movendo em relação ao éter nessa direção, então, a luz que passar aqui, indo e voltando, ela não vai sentir nada. Já essa luz aqui, ó, ela vai sentir um atraso quando ela estiver se deslocando contra a direção da Terra e vai ser apressada quando ela estiver no sentido contrário. Né? Então, como é que ele ia medir isso? No detector, se a luz foi e voltou no mesmo tempo, ele ia enxergar aqui só picos altos, né? Porque a luz se somou. Enquanto que se tivesse uma diferença, ele ia enxergar alguns picos altos, outros menores, isso é o que forma um padrão de interferência, ele ia enxergar um padrão de interferência. Eu acho que eu risquei onde vai aparecer texto, desculpa. Né? Ele ia medir o padrão de interferência, mas o que aconteceu? Eu falei, escrevi no não devia. Eles não detectaram nada. E, por incrível que pareça, esse é um dos poucos casos da física em que alguém fez um experimento, deu errado e ele ficou mega famoso por conta disso. Porque deu errado o que ele fez. Eles queriam medir, eles queriam provar que a Terra se movia em relação ao éter. Eles acreditavam piamente de que a Terra se movia em relação ao éter, fizeram um experimento extremamente sensível, extremamente calibrado, seguiram todos os protocolos da ciência e não detectaram o movimento. O que é que eles fizeram? Bem, se eles fossem terraplanistas, que não seguem o da ciência, eles iam fazer outro experimento e tentar medir de novo e iam dizer que a culpa é do experimento. Isso é o que o terraplanista faz. Ele mede, dá errado, aí ele diz que o experimento é que era ruim e ele procura outro experimento. E até hoje todos os experimentos foram dando errado e a culpa está sempre nos experimentos, nunca na teoria. Como Michelson e Morley eram cientistas de verdade, eles olharam para o resultado deles, olha, a minha hipótese de que a Terra se movimenta em relação ao éter está errada. Por quê? Porque eu fiz o experimento seguindo todos os protocolos e eu não detectei movimento nenhum. Então, Michelson e Morley, que queriam provar que a Terra se movia em relação ao éter, provaram que a Terra não se move em relação ao éter. E aí, acabou-se a possibilidade de ser, existe o éter e a gente se move em relação ao éter. Outras soluções tentaram dar, para você ver, né? Michelson e Morley eram bons cientistas, mas tinha terraplanistas já naquela época. E os terraplanistas da época diziam o seguinte, não, né, o problema não é que o éter não existe e a Terra não se move em relação ao éter. A Terra se move em relação ao éter, mas ela arrasta o éter junto. Então, essa foi a tentativa de solução dos caras. Olha, o experimento deu errado e não bateu com a nossa teoria. O que é que a gente faz? Em vez de mudar, concordar que a teoria estava errada, a gente não, mantém a teoria e troca o experimento. Então, foi-se tentar medir a velocidade de arrastamento desse éter. Né? Não deu certo provar que a Terra se movia em relação a ele, então vamos provar que ele existe, a Terra se movimenta, mas a Terra arrasta o éter junto. O problema é que, se o éter existisse, se ele fosse arrastado, a gente não sofreria um fenômeno que os astrônomos estão super habituados, que é o fenômeno da aberração da luz. Que fenômeno é esse? É o seguinte, devido ao movimento de rotação da Terra, como a Terra está em movimento, e não existe arrastamento do referencial que a luz se move, então, quando o cientista vai fazer, quando um astrônomo vai fazer alguma observação, ele não pode virar o seu
telescópio diretamente na direção onde o GPS ou os equipamentos, as cartas estelares, dizem que a estrela está. Por quê? Porque o movimento de rotação da Terra interfere no ângulo que a luz chega na Terra. Então, isso também faz com que os satélites que são colocados na linha do Equador, por exemplo, eles estão inclinados, diferente em relação aos satélites que estão nos trópicos e em relação aos que estão nos polos, justamente porque tem que compensar a rotação da Terra com essa inclinação. Então, se o éter fosse mesmo arrastado, eu não ia precisar fazer essa inclinação aqui, porque o éter ia arrastá-lo junto com o movimento da Terra e eu sempre poderia apontar o satélite diretamente para cima. Eu ia sempre conseguir pegar os raios de luz. Isso nunca foi verificado, e também tinha outros experimentos que mediam a velocidade da luz na água, em outros fluidos, e nenhum deles encontrou diferença nenhuma entre medir a velocidade na água, por exemplo, com a água parada ou a água se movendo. Então, não fazia sentido em falar que o referencial é arrastado. Então, segundo a possibilidade do éter existir, de tentar manter a mecânica de Newton e o eletromagnetismo ao mesmo tempo estarem certos, né, falhou. O que é que se fez, então? A última possibilidade de solução beleza, o princípio da relatividade está correto, ele se aplica a todas as leis físicas, e as equações de Maxwell também estão corretas. O que é que está errado? As leis de Newton. A mecânica newtoniana e as transformações de Galileu não podem estar as duas certas ao mesmo tempo. Então, deve ser possível visualizar algum desvio da mecânica newtoniana. Alguma coisa está errada na mecânica newtoniana. Quem resolveu, de fato, esse problema, quem chegou na solução, foi este carinha aqui. Foi Albert Einstein, que disse, basicamente, senhores, o éter não existe. E pode botar o óculos aí no Einstein, porque ele estava certo. O éter não existe. E a mecânica newtoniana, há muito contragosto de Einstein, diga-se de passagem, Einstein relutou muito em concordar que a teoria que ele estava desenvolvendo dizia que a teoria de Newton estava errada, ele não queria admitir isso, ele era um dos grandes admiradores do trabalho de Newton, e para ele, dizer que Newton estava errado era um pecado, era basicamente como... não vou dizer quem, né, mas vocês sabem, era basicamente como qualquer pessoa dizer que o político adorado está errado, né, Einstein não queria fazer isso, mas acabou fazendo, acabou concordando que, de fato, Newton estava errado, e é preciso fazer correções na mecânica newtoniana. As correções na mecânica newtoniana geraram a teoria da relatividade restrita de Einstein, de onde é que a relatividade restrita partia? Bem, Albert Einstein partiu de um conjunto de postulados, basicamente. O primeiro postulado era o princípio da relatividade, que as leis da física são as mesmas em qualquer referencial inercial. Vocês vão dizer, mas peraí, Rodrigo, você acabou de dizer que tinha um problema no princípio da relatividade. O princípio da relatividade como um todo, se você juntar todos os resultados dele, de fato estava errado, mas... se você mantivesse o fato de que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais, mas você corrigisse as transformações de Galileu, aquelas equaçõezinhas que eu mostrei, então, de fato, dava para manter o princípio da relatividade lá, tá bom? Esses cabos achavam que não se sabe. O éter era uma coisa que ninguém sabia o que era. Então, hoje em dia... o que faz o papel do éter para a física é a matéria escura. O que é a matéria escura? É alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas que deve ser matéria. A mesma coisa era com o éter. O que é o éter? Não sei. É alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas deve ser um referencial. Essa era a ideia que estava por trás. Né? Então, o primeiro postulado da teoria da relatividade restrita é o princípio da relatividade. As leis da física são as mesmas em qualquer referencial. O que é meio estranho falar, né? Porque se é relativo, por que é o mesmo? Na verdade, Einstein até queria dar outro nome, né? A teoria da relatividade de Einstein, ele queria dar o nome da teoria da invariância, mas ninguém gostou desse nome e aí ficou... né? O Einstein não conseguiu batizar a própria teoria, né? E o segundo princípio é o princípio da invariância da velocidade da luz, que é a velocidade da luz
no vazio, medida por qualquer observador inercial, é independente do estado do movimento do corpo emissor. Então, se você estiver parado ou estiver se movendo no vácuo, com velocidade constante, a velocidade da luz vai dar sempre a mesma coisa. Não tem essa história como acontece num carro, por exemplo, que se você se move, está dentro de um ônibus, é mais fácil de ver isso, você anda para frente dentro do ônibus. A velocidade com que você anda em relação ao chão é a sua velocidade mais a velocidade do ônibus. Se você andar para trás do ônibus, a sua velocidade é a velocidade que você se movimentou menos a velocidade do ônibus. Com a luz, não é assim. Mesmo que você ande para frente ou para trás, quando for medir a velocidade da luz, vai dar sempre a mesma coisa. Essa é a ideia, né? Exatamente. Foi basicamente isso que aconteceu. E aí, bem, partindo desses dois princípios, né, da teoria da relatividade, era preciso ajustar as transformações de Galileu. E como foi que se corrigiu isso? Foi com as transformações de Lorentz. E aí, veja, elas são um pouquinho mais complicadas do que a transformação de Galileu, né? Galileu dizia que era simplesmente isso, x' era x menos vt, e t' era igual a t. Isso aqui continua igual, esse pedaço aqui continua igual, né? Mas, eu disse que t' é igual a t', não. T' é igual a t. Bom, nas transformações de Lorentz, existe aqui uma parcela que envolve a velocidade com que o objeto se move. Então, quer dizer que se o objeto estiver parado, de fato, não existe diferença, né, entre os referenciais, mas se ele estiver em movimento, vai ter uma diferença, e essa diferença também aparece aqui, ó, nesse fatorzinho aqui na frente, ó, o gama. Esse gama aqui na frente, a expressão matemática para ele é essa aqui. Esse gama é chamado fator de Lorentz. Fator de Lorentz. Esse fator aqui, ó, gama, é sempre maior ou igual a 1. E ele é igual a 1 se V for igual a 0, se você não estiver se movendo. Então, se o referencial estiver parado, então não vai ter diferença se o objeto, né, estiver parado, não vai ter diferença entre as transformações de Galileu nem as de Lorentz. Mas se ele tiver com velocidade diferente de 0, então já tem diferença. E essa diferença é dada por esse gama aqui, tá bom? Para velocidades muito menores, como que eu falei, ó, esse fator aqui, ó, é 0, é 1 para V igual a 0, mas ele é muito próximo de 1 se V for pequeno. Então, se V é muito menor do que a velocidade da luz, então gama é aproximadamente 1. E aí não tem muita diferença. A transformação de Galileu e a transformação de Lorentz. É quase a mesma coisa. O problema vai ser quando você estiver atingindo velocidades próximas à velocidade da luz, né? Nas velocidades próximas à velocidade da luz, você vai ter problema. E aí, o que você pode entender? Isso foi um alívio para Einstein. É que a mecânica newtoniana está completamente errada? Não. A mecânica newtoniana, ela é uma aproximação da mecânica relativística, a mecânica de Einstein, para velocidades baixas. Então, se você tiver no dia a dia, nas velocidades que a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia, a velocidade que você se move, que um carro se move, que um avião se move, todas essas velocidades são baixas o suficiente para dizer que o que é proposto pela teoria da relatividade é igual ao que é proposto pela mecânica newtoniana. Então, elas são basicamente a mesma coisa para velocidades baixas. Para velocidades altas, aí já não dá mais certo. A mecânica newtoniana começa a falhar miseravelmente, e aí a gente precisa utilizar a mecânica relativística em velocidades mais elevadas, tá bom? O que é que isso traz de efeitos? Bem, primeira consequência importante é no espaço. Imagina o seguinte, você tem um certo referencial e um objeto aqui, vou colocar uma barrinha, está se movimentando nesse referencial. E você quer medir o tamanho dele. Como é que você mede o tamanho desse objeto? Você vem aqui, né? Olha essa posição e olha essa posição. x2, x1, referencial. Bota o seu objeto em cima de uma régua. E se, digamos que a sua régua o zero está longe. Então, você tem que medir no meio da régua. Como é que você faz para saber o tamanho? Você bota ele em cima da régua e vê, olha, a ponta de cá ficou no 15 e a ponta de cá ficou no 5. Se aqui é 15 e aqui é 5, qual é o tamanho do objeto? É 15 menos 5, ele mede 10. Né? É assim que você faz a medida do comprimento, com o objeto se movendo.
Se você fizer essa medição em um referencial que está se movendo com uma certa velocidade, aqui era para ser uma velocidade V grande, tá? Eu vou corrigir isso aqui, que é V pequeno, né? Se você medir a velocidade, de novo, o comprimento num outro referencial que está se movendo, digamos aqui, nesse aqui, a sua régua estava parada quando você fez a medição. Nesse novo referencial, vai ser o seguinte, você vai ter o objeto numa certa posição e você vai passar a régua assim na frente dele. Você vai medir enquanto se mexe, passando na frente dele. Se você fizer isso, o valor de x2 e x1 que você vai medir, agora estão no referencial em movimento. Então, tem que fazer a transformação de Lorentz nele. Quando você fizer a transformação de Lorentz, eu não vou fazer a conta aqui do zero, você vai encontrar o seguinte, ó, que o resultado que você mediu, o L0, que é a medida, o resultado que você mediu quando o objeto, a sua régua estava parada, não é o mesmo resultado de quando você mediu com ela em movimento, que é o L. Esse Lzinho aqui, ó, lembra que eu falei que o gama é um número maior do que 1? Não é? Bem, se o número é maior do que 1, quer dizer que o resultado que você mede quando está se movendo é menor do que o resultado quando você está parado. Isto é, o espaço, né, ele se contrai. As medidas dos comprimentos se contraem. Quando você está se movendo, as coisas ficam menores. Claro, você só vai conseguir perceber essa diferença no tamanho se você estiver se movendo muito, muito rápido. No dia a dia, você está parado, está se movendo, não muda nada, né? Mas, se você estiver se movendo muito rápido, você vai notar que o comprimento dos objetos diminui. Bom, L0, né, essa medida aqui é chamada o comprimento próprio. Ai, meu Deus, eu passei do horário. Pessoal, vou fazer o seguinte, vou falar aqui, não vou falar não, eu vou interromper essa aula, eu vou marcar com vocês uma aula extra, para a gente compensar o resto do conteúdo, pode ser? A gente pode marcar uma aula na quinta-feira? Pode. Yeah. Vou ter que marcar para quinta, porque eu não vou colocar material assíncrono, porque é muito difícil de achar material sobre essa parte do conteúdo na internet, tá bom? Então, quinta-feira, pode ser no mesmo horário, eu já estou viajando, pensando que eu marquei na outra turma. Tá certo às 9 ou às 10? 10 horas, 10 horas, 10 horas que é melhor. Não. Então, quinta-feira às 10, tá bom? Então, continuamos essa aula na quinta às 10 horas. Tem muita coisa ainda para falar, não adianta eu tentar correr aqui, não. Vai ser pior que tentar correr. Então, terminamos o conteúdo, terminamos essa aula de hoje por aqui, e aí na quinta-feira a gente continua. Eu estou no slide 33, aí vai até o 41. Tem um bocado de coisa ainda. Não ia dar tempo. Bom, então, quinta-feira a gente se encontra para terminar o conteúdo dessa aula.